Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Gustavo Machado e hoje nós vamos falar sobre o Distrito Federal. Antes da gente começar, para você não se esquecer, deixe sua curtida aí, deixe um like, compartilhe, comente, fale com os amigos que você conheceu o canal Constitucionalize-se, se ele está sendo útil para você, está te ajudando. Então vamos me ajudar a fazer esse canal crescer para eu poder continuar postando vídeos aqui que possam ajudar no seu estudo de direito constitucional, na sua preparação para um concurso. Hoje nós vamos falar desse ente que é o meu ente do coração, já que eu defendo judicialmente e extrajudicialmente, como procurador do Distrito Federal que sou, que é esse monstrengo, né, esse negócio estranho chamado Distrito Federal aí na Constituição. Vamos falar um pouquinho sobre ele e lembrando o seguinte, gente, aqui nos vídeos eu gosto de polemizar alguns pontos também, porque eu sempre digo o seguinte, na hora da prova você precisa construir as suas respostas. E para construir as respostas, você tem que ir para a prova sem aquela ideia fixa de certo e errado. Porque o direito não é assim, o direito não é matemática. Então você tem que ir para a prova conhecendo as discussões que pesam sobre aquele instituto, sobre aquele ponto da matéria. E a partir dessas discussões que você tem, que você conhece, você sabe quais são os pontos de vista de cada parte ali da doutrina. Aí você leva esse seu conhecimento para a questão na hora da prova e tenta acertar. Eu falo isso, gente, porque por várias vezes eu me deparei em concurso público com questões que eu não sabia a resposta. Mas eu acertei porque eu conhecia as discussões, conhecia os institutos jurídicos que permeavam ali aquela pergunta e no final eu mesmo construí a minha resposta sem precisar ter lido a resposta certa em algum outro lugar. Então conhecer as discussões, gente, às vezes é mais importante do que ficar com esse pensamento binário de que ou uma coisa é certa ou uma coisa é errada, tá bom? Não é assim que a gente faz prova de direito. Bora lá. Olha só, o Distrito Federal, ele está previsto aí, principalmente no artigo 32 da Constituição Federal de 88, e ele tem algumas características muito importantes. A primeira característica importante do Distrito Federal é que ele acumula competências tanto de Estado quanto de municípios. Então, ele é um ente que ele não é Estado, ele não é município, ele é uma coisa diferente. Ele é o Distrito Federal. Ele, apesar dele não ser Estado membro e nem ser município, ele ser um ente diferente chamado Distrito Federal, o próprio STF já disse, gente, literalmente, assim, num acórdão, expressamente, inclusive foi na ADI, né, a 3756, que o Distrito Federal se parece muito mais com os estados do que com os municípios. A configuração dele é muito mais próxima dos estados do que dos municípios. E aí a gente pode dar vários exemplos. Primeiro, né, Estado membro elege senador, o Distrito Federal também elege senador, o município não. A União pode decretar intervenção federal nos Estados membros e no Distrito Federal. Tem uma hipótese da União poder decretar intervenção federal em município, mas só se o município estiver localizado em território federal. Mas a regra é que a União só vai decretar intervenção federal nos estados e também no Distrito Federal. A União não vai decretar intervenção federal em regra em qualquer município por aí. Então, vejam como a configuração do Distrito Federal vai se aproximando muito dos estados membros. Olha, gente, importantíssimo aqui, né? Os municípios não têm o poder constituinte derivado decorrente. O município não tem constituição. O município é regido ali principalmente pela sua lei orgânica municipal, mas que não é formalmente constitucional. Tanto não é que se uma lei municipal fere a lei orgânica do município, não cabe ação direta de inconstitucionalidade para lugar nenhum. Bem, aqui vale uma observação importante, gente. Nem toda a lei orgânica do DF tem natureza jurídica de Constituição estadual, tem natureza jurídica de uma obra aí do poder constituinte derivado decorrente. Como assim? Como eu disse para vocês, o Distrito Federal acumula competências de Estado e municípios. Então, quando a lei orgânica do DF tratar de assuntos que são tipicamente municipais, aquela norma da lei orgânica do DF que trata de um assunto municipal não serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade distrital. Então, aquela norma específica da lei orgânica do DF que cuida de um assunto tipicamente municipal, exemplo, transporte coletivo, essa norma, gente, ela não é considerada
Constituição. Então vejam como isso vai cair na prova, né? Toda a lei orgânica do DF é fruto do poder constituinte derivado decorrente? Toda a lei orgânica do DF é Constituição? Não. Apenas a parte da lei orgânica do DF que não cuida de assuntos municipais, porque a parte que cuida de assuntos municipais não tem natureza jurídica constitucional. Fechado? Então, gente, o Distrito Federal, olha só como eles parecem com os Estados-membros. Ele elege senador, pode haver uma intervenção federal aqui. Aqui no âmbito do Distrito Federal existe Constituição, existe poder constituinte derivado decorrente, apesar de não existe isso nos municípios. E, gente, olha só que interessante, aqui no Distrito Federal, isso o que eu estou dizendo está expresso nessa ação direta de constitucionalidade que eu falei para vocês, né, a 3756. O ministro, salvo engano, Aires Brito, vai dizer lá que o Distrito Federal tem poder judiciário, ao contrário dos municípios que não têm. Aqui a gente tem o TJDFT. Mas existe poder judiciário no âmbito do Distrito Federal? Olha que pergunta complicadinha essa, gente. E aí eu vou tratar dela já aqui com vocês, tá? Então, gente, o fato é que o Distrito Federal, ele se parece muito mais com os Estados-membros que com os municípios. Isso foi importante para o Supremo Tribunal Federal nessa DI deixar expresso que o Distrito Federal vai seguir as regras e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal voltadas para os Estados-membros e não para os municípios. Então, tudo que tem lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto ao limite de gastos, restrições, autorizações voltadas aos Estados-membros, você vai entender que essas regras também se aplicam ao Distrito Federal, já que ele se parece muito mais com os Estados-membros que com os municípios, tá? Beleza, gente. Entendido isso, então, entendida a natureza jurídica do Distrito Federal, então ele é um ente da federação bem parecido com os Estados-membros, mas que é diferente dos Estados-membros, que acumula competências municipais também, regido por uma lei orgânica do DF que tem natureza jurídica de Constituição estadual, fruto do poder constituinte derivado decorrente, e outra parte não, outra parte que trata ali de normas municipais, de assuntos municipais, essa parte não tem natureza jurídica de Constituição estadual. Entendido isso, gente, outra característica importante do DF é sua indivisibilidade. O DF é indivisível. Não pode ter nenhuma outra esfera de poder aqui dentro, além, obviamente, da União e do próprio Distrito Federal. O Distrito Federal não pode ser dividido, gente, em municípios, não pode, tá? E, aliás, não só em municípios, mas não pode haver nenhum outro governo aqui dentro, além da própria União e do Distrito Federal, não pode. Isso é interessante, gente, por exemplo, lembrando aqui de alguns julgamentos, né? A ADI 1706, em que o STF declarou inconstitucional uma lei do Distrito Federal que tratava das prefeituras de quadras. Se você não é do Distrito Federal, você não vai entender bem isso aqui, mas o DF, gente, plano piloto principalmente, ele é dividido em quadras. Então você tem a asa norte, aí você vai ter as quadras na asa norte, as quadras residenciais, as quadras comerciais. Você tem a asa sul, que também é dividido por quadras residenciais, comerciais. É uma cidade toda planejada. Bem, havia uma lei distrital que permitia a criação das prefeituras de quadras. Então, várias quadras se uniam e ele tinha uma prefeitura com uma certa autonomia. Alguns prefeitos de quadras até abusavam, mexiam no trânsito, cobravam taxas, etc. E o STF declarou isso inconstitucional. Por quê? Porque estaria ali criando uma outra esfera de governo, né? Ainda que com poderes bastante limitados, mas significaria uma outra esfera de governo. E não pode haver nenhuma outra esfera de governo, nenhum outro poder aqui dentro do Distrito Federal, já que o Distrito Federal é indivisível. Então esse é um julgamento importante. E outra coisa importante também, gente, é que quase todo governador aqui no Distrito Federal, ele é eleito dizendo que vai convocar eleições para escolher o administrador regional das regiões administrativas do DF. Então, o administrador regional de Águas Claras, de Taguatinga, Ceilândia, Plano Piloto, Gama,
de todas as regiões administrativas do DF. Então, todo governador aqui é eleito com essa promessa. Não, eu vou convocar eleições para decidir quem será o administrador regional, né, daquela parte ali do território do Distrito Federal. E, gente, quando ele toma posse, a gente fala, governador, não é bem assim. Não é bem assim por quê? Porque não pode haver, gente, aqui eleições que vinculem a escolha do governador quanto ao administrador regional. Porque esse administrador regional, ele é de livre escolha do governador. Ele é um servidor público no sentido mais amplo da palavra aqui, tá? E que é de escolha do governador. Então, se eu crio eleições que vinculam a decisão do governador, eu estou criando uma outra esfera de governo ali. Eu estou limitando a liberdade que o governador tem como governo do Distrito Federal de escolher quem é o administrador daquela região. E isso não pode, por conta dessa indivisibilidade do Distrito Federal. Aliás, isso ficou bem claro, gente, na ADI 2558. Nessa ADI, gente, foi interessante que os ministros disseram o seguinte: é constitucional haver consulta popular. Então, nada impede que o governador consulte. Não tem problema nenhum o governador consultar. E aí, Águas Claras, qual o administrador que vocês querem, né? Plano piloto, qual administrador que vocês querem? Não tem problema nenhum o governador promover algum tipo de consulta, de audiência pública, etc. Agora, o que não pode, gente, é eleições que vinculem a própria decisão do governador. Aí isso estaria quebrando essa regra da indivisibilidade do Distrito Federal. Beleza? Bem, gente, o Distrito Federal é a capital federal, certo? Errado, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Na hora da prova, lembrem, Brasília é a capital federal, não é o Distrito Federal, é Brasília. Brasília é a capital federal. Isso cai todo ano e cai em concurso top. Eu já vi isso cair em concurso de magistratura, concurso de MP. Então, assim, todo ano isso cai. Fiquem atentos para não cair nessa pegadinha. Na hora da prova lá, com fome, com sede, com pressa, né? Com vontade ao banheiro, isso passa batido. Então, fiquem atentos. Brasília é a capital federal e não o Distrito Federal. Olha só, mas talvez, gente, a característica mais importante aí do Distrito Federal é que ele tem a sua autonomia tutelada. Quando a gente fala autonomia tutelada, isso não quer dizer que o Distrito Federal não tem autonomia, é o contrário. Quer dizer que ele tem muita autonomia, porque ele tem uma autonomia protegida, uma autonomia tutelada. Uma autonomia protegida, tutelada por quem? Pela União. Pelo simples fato, gente, de que essa parte do território do país é a parte mais importante do país, porque ela é sede de dois governos. Ela é sede do governo do Distrito Federal, mas também é a sede do governo da União. Então é aqui que fica, né, a Presidência da República, o Congresso Nacional, o Supremo, os tribunais superiores, todos os ministérios, a sede das principais autarquias do país. Então aqui é a parte do território que merece a maior proteção. Então o Distrito Federal, ele convive com dois governos aqui dentro desse território, tanto o governo da União quanto o governo do Distrito Federal, é sede de dois governos. Então essa é uma área do território federal protegida, tutelada. Como que a União tutelou essa parte do território? Como que a Constituição, melhor dizendo, né, deu à União a capacidade de tutelar, de proteger essa parte do território? Bem, a primeira coisa que a Constituição fez foi dar à União a organização e o custeio de algumas instituições importantíssimas. Vejam só, o poder judiciário, gente, do Distrito Federal é organizado e mantido pela União. Então, vejam, gente, olha, o poder judiciário do DF é organizado e mantido pela União. Se você quiser um dia estudar a Lei de Organização Judiciária do DF, não adianta você procurar essa lei na Câmara Legislativa do DF, não. Essa lei é uma lei federal, porque quem organiza o Poder Judiciário do DF é a própria União. Porque o Poder Judiciário aqui, ele é organizado e mantido pela União. E aqui vai uma dica, hein, gente? Se você abrir a Lei Orgânica do DF, você vai encontrar um dispositivo lá que diz o seguinte: o Poder Executivo e o Poder Legislativo são independentes e harmônicos entre si. Você não vai encontrar uma única palavra na Lei Orgânica do DF sobre o Poder Judiciário do DF.
Por quê? Porque em tese, gente, esse poder ele é totalmente organizado e mantido pela União. Isso faz com que a gente não tenha poder judiciário no DF? Calma que nós vamos discutir isso aqui. Bem, a mesma discussão existe em relação ao Ministério Público, né? O Ministério Público do DF, ele é organizado também e mantido pela União. Então, essa outra instituição importantíssima, o Ministério Público, também é organizado e mantido pela própria União. Mas olha que interessante, gente, a regra de escolha do Procurador-Geral de Justiça do DF segue a mesma regra de escolha dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados. Lembra a diferença disso? Olha, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, ele é escolhido entre membros, né, da carreira do Ministério Público da União maior de 35 anos. É de livre escolha do presidente da República. O presidente pode escolher ali qualquer membro, né, do Ministério Público da União maior de 35 anos. Pode escolher qualquer membro. Não tem lista tríplice aqui. O Ministério Público da União faz a lista tríplice lá a título de sugestão, mas essa lista não vincula o presidente. Só que o presidente da República submete a escolha dele ao Senado Federal e o Senado Federal precisa aprovar. A escolha do Procurador-Geral de Justiça dos Estados ela é totalmente diferente. É o próprio Ministério Público, é a própria instituição que monta a lista tríplice. E aí o governador do estado ele só pode escolher um daqueles 3 membros da lista tríplice. Um daqueles 3. E aí ele não vai submeter essa escolha ao Poder Legislativo, porque a escolha dele já é limitada. Ele escolhe um daqueles 3 nomes que a própria instituição mandou para ele. No âmbito do DF, a escolha do Procurador-Geral de Justiça segue a lógica da escolha dos Procuradores-Gerais de Justiça dos estados. Aqui também é formada uma lista tríplice. E aí o presidente da República escolhe um dos 3. Percebe? Então, o Ministério Público do Distrito Federal ele é organizado e mantido pela União, embora a escolha do chefe, né, do Ministério Público do DF, Procurador-Geral de Justiça do DF, siga aí a lógica do Procurador-Geral de Justiça do Estado. Bem, não é só isso não, gente. Vejam, a Defensoria Pública do DF é organizada e mantida pela União, certo? Errado, hein? Errado. Vamos cortar aí, gente? Emenda Constitucional 69 de 2012. Cuidado, hein? A Defensoria Pública do DF, ela era organizada e mantida pela União. Na verdade, nunca foi, porque nunca foi criada a Defensoria Pública aqui. Mas a previsão no texto originário da Constituição é de que a União iria organizar e manter a Defensoria Pública do DF. Com a Emenda Constitucional 69 de 2012, isso caiu fora, tá? Então, a Defensoria Pública do DF hoje é organizada e mantida pelo próprio Distrito Federal. Então, tira a Defensoria Pública daí, tá bom? Então, você tem o Poder Judiciário organizado e mantido pela União, Ministério Público organizado e mantido pela União, e você tem também, gente, as Forças de Segurança Pública. Aqui, você pode escrever lá na sua prova, né, em letras garrafais, o seguinte: balaio de gato. Não, brincadeira, não escreve assim não que vai ficar muito coloquial. Mas é um balaio de gato. Olha só, gente, que doideira. A Polícia Militar do DF, a Polícia Civil do DF, o Corpo de Bombeiro Militar do DF e agora, né, a Polícia Penal do DF, os antigos agentes penitenciários, serão organizados e mantidos pela União. Então, a lei que trata da PM e do Corpo de Bombeiro Militar é uma lei federal. A lei que trata da Polícia Civil do DF também é uma lei federal. Por quê? Porque essas entidades são organizadas e mantidas pela União. Mas não acabou o balaio de gato aí. Eles são organizados e mantidos pela União, mas são subordinados ao governador do Distrito Federal. A autoridade máxima e hierárquica e dessas entidades aí da segurança pública não é o presidente da República, é o governador do Distrito Federal. Tanto, gente, que quando acontece algum problema ali de promoção na carreira, de processo administrativo disciplinar, etc., quem vai emitir os pareceres são os procuradores do Distrito Federal e não da Advocacia Geral da União. Por quê? Porque a autoridade hierárquica máxima deles, do ponto de vista administrativo, é o governador do Distrito Federal e não a União, e não o presidente da República.
Então, olha só, essas forças de segurança pública são organizadas e mantidas pela União, mas subordinadas ao governador do Distrito Federal. Acabou o balaio de gato aí? Não. Gente, elas são organizadas e mantidas pela União, subordinadas ao governador do Distrito Federal, que vai utilizar essas instituições nos termos de uma lei federal. Então, o governador do Distrito Federal utiliza essas instituições, PM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Penal, nos termos de uma lei federal. Então, um verdadeiro balaio de gato. E aí, agora eu quero propor uma reflexão para vocês, uma reflexão muito bacana, que a gente já discute isso longamente nos grupos lá da Procuradoria, do Consultivo, em algumas ações judiciais, e não é uma pergunta de fácil resposta. Eu vejo que a doutrina do direito constitucional negligencia bastante esse ponto aqui, e você tem algumas decisões judiciais que não tratam especificamente desse tema e deixam o negócio ainda mais confuso, né? Que é o seguinte, gente, essas instituições, elas são estaduais, essas instituições, Poder Judiciário, Ministério Público e a parte de Segurança Pública, são instituições do Distrito Federal, são instituições distritais ou são instituições da União? Entendem? A gente pode falar que o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Segurança Pública do Distrito Federal é federal ou elas são distritais? Olha como essa pergunta é uma pergunta complicada. Aí você vai me dizer, Gustavo, o Poder Judiciário da União, ele é organizado e mantido pela União. Os juízes lá são pagos pela União e tem status de juízes federais. Ok, gente, tudo bem. Mas o Poder Judiciário da União, o TJDFT, é o guardião da lei orgânica do DF. Ele julga as ações diretas de inconstitucionalidade para defender o ordenamento jurídico do Distrito Federal. Todas as ações envolvendo servidores públicos do Distrito Federal são julgados pelo TJDFT. Os mandados de segurança contra as mais altas autoridades do DF são julgadas pelo TJDFT. As ações civis públicas para proteger os interesses públicos aqui do DF são julgadas pelo TJDFT. Como que você vai dizer, gente, que essas instituições, que é a instituição, né, o Poder Judiciário aqui, ele é federal? Se a gente pensar no 5º Constitucional, os membros que chegam ao TJDFT chegam através da OAB do DF. Né? Os membros da advocacia, né, que chegam no TJDFT pelo 5º Constitucional, vêm do Conselho Seccional aqui da OAB do DF. Calma, vamos lá. Pensa no Ministério Público do DFT, né? O MPDFT, gente, a Constituição coloca, aí sim a Constituição coloca expressamente como parte do Ministério Público da União. Então tá lá, Ministério Público da União. Aí você tem, né, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do DF, tá? DFT, o MPDFT. Ok, tá lá na Constituição falando que faz parte do Ministério Público da União. Bacana, mas o MPDFT, gente, vai entrar com as ações civis públicas para poder proteger o meio ambiente do DF, para proteger a probidade administrativa, o patrimônio público do DF, vai entrar com as ações de improbidade para defender aqui, né, os interesses de quem? Do Distrito Federal. Vai opinar nos processos de interesse de quem? Do Distrito Federal. Então, como é que a gente vai dizer que essa é uma instituição totalmente federal? Quando a gente vai para a parte da segurança pública, ainda é mais complicado isso ainda, gente, né? Já que ele é organizado e mantido pela União, mas subordinado expressamente ao governador do Distrito Federal. Eu quero trazer essa reflexão, gente, porque isso vai ter implicações bem difíceis na parte do consultivo, na parte do contencioso. Tem hora que nós, que somos procuradores do DF, ficamos com dúvida. Essa ação tem que ser ajuizada na Justiça Federal ou na Justiça do DF? Porque pode ter repercussão econômica. Então, quem paga a conta é a União, então vai ser lá na Justiça Federal? Ou não, vai ser aqui no TJDFT? Né? Então, vejam, e várias outras situações que chegam pra gente, principalmente no consultivo, em que há essa dúvida. Tá? Mas, vamos lá. Agora que eu já polemizei, deixa eu dar a minha opinião para vocês. Vocês não vão encontrar isso em muita doutrina, nada, porque as pessoas não discutem muito isso. Mas, na minha opinião, gente, essas instituições são instituições compartilhadas.
elas não são nem totalmente federais e nem totalmente distritais, e por um motivo muito óbvio, porque aqui é a sede de dois governos. Dois governos convivem dentro desse território. Então a Constituição Federal quis que essas instituições mais importantes fossem compartilhadas entre a União e o Distrito Federal. Essa é a minha opinião, tá? É a opinião que eu daria numa prova principalmente oral, onde eu pudesse realmente expor isso com calma e mostrar ao examinador por que eu penso assim. Para a primeira etapa, gente, que é uma primeira etapa ali, a prova objetiva mais simples, que provavelmente o examinador não quer essa polêmica toda, aí fica com a ideia, tá, de que o Poder Judiciário, o MP, faz parte da União e as Forças de Segurança Pública do DF. Apesar de eu entender que não tem muita lógica por simplesmente em afirmar isso. É um pensamento muito simplista dizer que o TJ, né, que o Poder Judiciário do DF, o Ministério Público do DF faz parte da União e as Forças de Segurança Pública do Distrito Federal. Acho que é uma afirmação muito simplista. Mas para a primeira etapa, essa informação simplista é a melhor. Para as outras, você vai lá e dá o show a partir dessa discussão que a gente está tendo aqui, tá bom? E por fim, gente, eu queria lembrar o seguinte, olha, então a gente está vendo que a autonomia do Distrito Federal, ela é uma autonomia tutelada pela União, que vai compartilhar essas instituições com o DF, Ministério Público, Poder Judiciário e a parte de Segurança Pública, mas a União também tutela o Distrito Federal, gente, com grana, com recurso. Por quê? Tem uma previsão expressa aí na Constituição de que a União vai criar fundos para custear serviços públicos do DF. Então o fundo nada mais é do que uma reserva de dinheiro que fica destinada a um determinado objetivo. Então esses fundos podem ser criados para educação, para saúde, para infraestrutura, sei lá, para a parte de energia elétrica e por aí vai. Tá? Então a União ainda contribui, né, com esses recursos públicos aqui dentro do Distrito Federal. É aquela história, já que os dois dividem o mesmo apartamento, já que os dois dividem o mesmo território, os dois dividem as contas, né? E os dois têm que ajudar aí a pagar as contas. É assim que acontece sempre que você mora junto com outra pessoa. Bem, aqui eu termino com aquela reflexão que não pode ficar, né, ausente, gente. Vejam, o Distrito Federal acumula competências de Estado e municípios. Então, ele vai cobrar tanto o IPVA, que é um tributo estadual, quanto o IPTU, que é um tributo municipal. Ele vai cobrar o ICMS, que é um tributo estadual, e vai cobrar o ISS, que é um tributo municipal. O DF, gente, o Poder Judiciário e o Ministério Público, que é caro pra caramba, é custeado pela União. A parte de segurança pública é enorme, nós estamos falando aí em aproximadamente 30 mil homens. Também quem paga essa conta é a União, já que é organizado e mantido pela União. Não bastasse isso, a União ainda cria fundos para ajudar o Distrito Federal a custear os seus serviços públicos. Aí vem a pergunta que não quer calar, né, gente? Como é que falta dinheiro aqui no DF, né? O DF era para ser o oásis dentro da América do Sul, porque dinheiro aqui era para ser um negócio que não teria fim, já que é uma parte do território muito protegida, muito tutelada. Mas a gente sabe por que falta, né? Não precisa de eu falar aqui, não. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas eu queria falar de tudo isso com vocês. Compartilhem aí o vídeo, deixem um like, comentem lá no Instagram se gostaram do vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau!